Relações de poder estão presentes em todos os aspectos da vida em sociedade. Em geral, são fontes de conflitos entre as pessoas. Dentro da família, no trabalho, na política, o uso do poder pode levar ao desenvolvimento da humanidade ou à sua ruína. Para fazer essa complexa discussão, está conosco no programa de hoje o filósofo Mário Sérgio Cortella, mestre e doutor em educação pela PUC de São Paulo, professor titular naquela universidade e autor de inúmeras obras filosóficas. Professor Cortella, é uma satisfação tê-lo aqui conosco. Que bom, fico feliz. Bem, as relações de poder, elas estão presentes em praticamente todo o relacionamento humano, individual, relacionamento coletivo. Eu pergunto, o exercício do poder, ele sempre gera conflito? O que seria mais saudável para um líder, o conflito ou o confronto? Nós temos de lembrar, antes de mais nada, que só existe relação de poder porque humanos somos no plural. Não existiria a ideia de poder se fosse só um único humano. Certo. Como nós somos homens e mulheres em multiplicidade, aquilo que os antigos chamavam de multitude, né, uma profusão, e cada um e cada uma de nós tem na vida autonomia, propriedade sobre si mesmo ou sobre si mesma, e como nós temos de viver em harmonia, minimamente, é necessário que o poder se estabeleça, ou do ponto de vista da organização da vida, ou como um risco até para essa organização. Certo. Ora, nesta direção, a convivência costuma gerar conflito. Por exemplo, numa família, o conflito vem à tona. Divergência de posição, qual o horário para se alimentar no domingo, a televisão fica mais alta ou mais baixa, se está frio, um quer cobertor, o outro não quer. Conflito é parte inerente à convivência, é diferente de confronto. Confronto é a tentativa de anular a outra pessoa. E do ponto de vista mais sério, o conflito ele é positivo quando ele leva a uma melhoria da condição de convivência. O confronto é sempre negativo, porque o confronto leva à busca de anulação da outra pessoa, da outra ideia, e portanto ele é esmagador. No conflito se busca convencer, no confronto se busca vencer. E desse ponto de vista, né, o conflito faz parte da vida, mas ele em nenhum momento deve, embora aconteça, ele deve se transformar em confronto. No confronto há perda, no conflito há mudança. Muito bem, professor. Se nós aceitarmos que a história se constrói de forma dialética, esse conflito entre quem detém o poder e quem é submetido a ele poderia resultar, digamos, numa síntese benéfica para o conjunto? Toda a história da humanidade é uma situação processual. Essa situação se dá o tempo todo entre o novo e o velho, na chamada dialética novo-velho, no qual o novo já está contido no anterior. E aí a gente avança, a gente cresce, a gente progride. É preciso lembrar que a palavra progredir, evoluir, ela é uma palavra neutra. Câncer também evolui, problemas também progridem. É uma mudança de estado. Agora, se nós entendemos que é para melhor, eu suponho cada vez mais que esses conflitos que nós vamos tendo de ideias, de posturas, de posições, eles podem conduzir a uma melhoria da existência. Mas, quando eles, tal como nós falávamos há pouco, se conformam e se transformam em confronto, isso leva a um retrocesso da nossa condição de vida. Eu gosto muito de imaginar uma coisa, aproveitando que eu sou também da área de teologia, na PUC São Paulo, os cristãos afirmam que Jesus de Nazaré disse uma frase fortíssima, que eu acho magnífica, em que ele teria dito: quero que tenhais vida e vida em abundância. Não é mini-vida, não é sub-vida, é vida em abundância. Para que a vida seja abundante, o poder tem que estar a serviço da vida. Não pode ser um poder que serve a si mesmo. Certo. Eu brinco sempre, um poder que se serve em vez de servir, esse é um poder que não serve. A tarefa do poder é servir, não é se servir. Desse ponto de vista, a dialética, o movimento de reciprocidade dos conflitos, ele tem que ser o poder a serviço da vida e abundância. Se ele se torna anulação, ele aí é um poder que serve a si mesmo, e aí ele é deletério, ele é maléfico, ele é negativo. Bem, professor, na sua opinião, em se tratando de política, o que legitima o poder? A aceitação consensual por parte da sociedade ou a força de coerção? Ou os dois? Os dois elementos, né? Por exemplo, a política entendida como a vida do cidadão e da cidadã. Não se confunda política com partido. Partido é uma das formas de fazer política. Claro. Não é nem a única e nem sempre é a melhor. Mas é uma das maneiras de fazê-la. Por exemplo, se faz política na família, na igreja, na escola, né, nos meios de comunicação. Política no sentido de interferência na vida coletiva, na vida do cidadão. No campo da política, isto é, da organização da polis, da sociedade, como diriam os gregos, da cidade, da polis,
A convivência harmoniosa, ela é um objetivo, mas muitas vezes nós não temos isso como ponto de partida. Certo. Isso é o que nós desejamos chegar. Muitas vezes o consenso é obtido e outras vezes não se tem o consenso. O consenso seria sempre uma coisa apreciável, mas ele não é sempre possível. Várias vezes, por exemplo, é necessário descartá-lo. Vou pegar um exemplo concreto. Políticas discriminatórias negativas. Não se pode ter consenso em relação a elas. Elas têm que ser tiradas fora. O nazismo teve de ser vencido. Não era apenas um conflito. A posição nazi-fascista de humilhação do outro, da eugenia. E as políticas discriminatórias positivas, as chamadas positivas. Essas positivas têm que ser agregadas às sociedades. Elas produzem, inclusive, polêmica. Por exemplo, a temática das cotas, a inserção de pessoas despossuídas em alguns mecanismos, a utilização, né, de ferramentas de proteção às minorias políticas. A Lei Maria da Penha. Claro, a mesma coisa. Você imaginar isso em relação às mulheres, isso em relação ao cuidado em relação àqueles que têm alguma deficiência. É preciso, nesta hora, criar o lado positivo disso. Mas a humanidade precisa sim ter como foco a vida e abundância. A gente diria assim, mas isso é uma utopia. Eu diria ainda bem. Né? Significa que a gente é capaz ainda de sonhar, ainda de acreditar, ainda de crer naquilo que Paulo Freire, o estupendo educador pernambucano, chamava de inédito viável. Isto é, aquilo que ainda não é, que portanto é inédito, mas que pode ser, que é viável de construir. E eu acho que uma coisa viável é a vida em abundância. Bem, professor Cortella, nós precisamos fazer um rápido intervalo, nós voltamos em seguida. É um minuto só.